com a leitura do ensinamento do Meixo Sama, hoje com o título O Tempo Presente e o Mundo Espiritual, que está no Alicerce do Paraíso Revisado, volume 2, página 75. O tempo presente e o mundo espiritual. Atualmente, o mundo enfrenta uma crise de grandes proporções jamais vista na história. Evidentemente, a ideia de que a Terceira Guerra Mundial é inevitável domina quase toda a humanidade, por ser um problema bastante sério e envolveria mais de 50 países. A extensão do seu impacto também seria sem precedentes. Esta é a imagem do mundo atual, que se projeta à vista de qualquer um. Todavia, o mundo espiritual é a origem de tudo o que ocorre neste mundo, e se não conhecermos sua realidade, evidentemente não poderemos descobrir a origem dos problemas. Somente com essa compreensão teremos uma ideia mais clara quanto ao futuro e obteremos uma profunda paz de espírito. É sobre esse tema que vou discorrer. Para que o Supremo Deus, dentre seu plano, pudesse construir o paraíso terrestre no futuro, foi necessário fazer com que a cultura material progredisse até determinado ponto. Nesse sentido, Deus criou o bem e o mal, e foi pelo atrito entre ambos que se alcançou o extraordinário progresso material da atualidade. Agora, chegou-se a um passo do surgimento do paraíso. Isso é algo ao qual sempre me refiro, mas tive que fazê-lo novamente, pois as pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto teriam dificuldade de compreender o que vou expor a seguir. Desde que os seres humanos foram criados no mundo espiritual, ali mesmo iniciou-se o conflito entre eles. Os mais fortes queriam apoderar-se de todas as regiões existentes na época, dominando-as conforme sua vontade. Para tanto, recorriam à violência, sem distinguir o bem do mal, tal como ocorre presentemente. Assim, pouco a pouco, a inteligência humana foi se desenvolvendo, e à medida que a população aumentou, a dimensão das lutas se ampliou, tendo-se chegado à atual situação. O plano de conquista da supremacia mundial foi elaborado há mais de 2000 anos, e seu chefe era certo espírito de dragão, de grande poder no mundo espiritual. Uma divindade foi influenciada espiritualmente por esse espírito que, utilizando os meios mais atrozes, quis manipular o mundo a seu bel prazer. Para atingir seu objetivo, recorreu indiscriminadamente a todos os meios e durante algum tempo achou que fora bem sucedido. Todavia, ao alcançar 99% do seu objetivo, fracassou. Por fim, esse espírito recebeu severa punição do Supremo Deus e por um tempo arrependeu-se, voltando a ser uma entidade do bem. Posteriormente, grandes personalidades de cada época foram influenciadas por tal espírito, que procurou levar a cabo seu plano de dominar o mundo. Fracassou sempre, mas não aprendeu a lição, e até hoje continua lutando tenazmente. Desde a antiguidade, as pessoas consideradas grandes personagens ou heróis se enquadram nessa descrição. A história nos mostra que, embora eles fossem muito poderosos na época, acabaram tendo um final infeliz. São exemplos disso: César, Napoleão, Guilherme II, Hitler e outros. Creio que com o que escrevi, os leitores já tiveram uma noção sobre a origem da situação atual. Referindo-me aos personagens que mencionei, sempre digo que eles são os chefões, que têm o papel de destruir o mundo. Afinal, até agora, o mundo não era verdadeiramente civilizado, e mesmo o ser humano apresentava um lado selvagem. Em termos espirituais, a humanidade cometeu muitos pecados e acumulou impurezas. Portanto, a necessidade de uma ação purificadora surge ocasionalmente. Para isso, é preciso haver alguém que desempenhe um papel de destruição e também de limpeza. Assim, compreenderão que o aparecimento de heróis que desempenham o papel de limpeza é igualmente uma manifestação do plano de Deus.
Portanto, não adianta indignar-se ou perder a esperança. Para finalizar, vou escrever um pouco sobre a minha pessoa. No ano passado, de maio para junho, devido a um inesperado incidente, passei na prisão por momentos de sofrimentos impostos pela polícia. Nessa ocasião, fui atormentado pela legião do citado espírito de dragão, que influenciou espiritualmente os investigadores. Nos momentos em que eles se excediam, meu espírito protetor guardião interferia e assim eu conseguia algum descanso. Embora fossem autoridades, na verdade eles foram manipulados por esses espíritos. Passado algum tempo, quando eles se deram conta do que fizeram, sem dúvida se lamentaram e pensaram: por que será que eu fiz aquilo? Apresentei apenas uma pequena parcela a respeito do mundo espiritual, mas acredito que de alguma forma será uma referência útil. Na realidade, se eu tivesse me aprofundado mais, poderia ter elucidado o assunto melhor. Lamentavelmente, não poderei fazê-lo em virtude do plano divino. 25 de fevereiro de 1951. Vamos a duas observações. Quando ele cita espírito de dragão, significa ser espiritual da mitologia japonesa, responsável por fenômenos naturais como o vento, a chuva, o relâmpago e outros, com o objetivo de purificar o ambiente terrestre. Existem também dragões malignos, como por exemplo os dragões pretos e vermelhos. O dragão vermelho é conhecido na Bíblia pelo nome de Satanás. Dá essa impressão que Meishu Sama, quando fala da Terceira Guerra Mundial, ele já estava enxergando nos dias de hoje, devido ao grande problema que está ocorrendo no mundo com relação à economia, à área da saúde, e através de muitos anos de estudos e de revelações divinas, ele explica que todo esse processo começa no mundo espiritual. É uma coisa que eu achei muito importante e interessante quando li este ensinamento e outros que cita o bem e o mal. O Supremo Deus, dentro do seu plano de criação do paraíso terrestre, deixou que o mundo material, a ciência, a cultura avançasse até um certo ponto. E através de muitos atos malignos, o homem pôde crescer tanto espiritualmente como materialmente. Você pode relembrar das grandes guerras que alguns países tiveram, né? E em seguida, apesar das grandes destruições e de muitas mortes, estes mesmos países hoje são grandes potências econômicas e muitos deles com condições favoráveis para a sobrevivência humana em todos os sentidos. Então, concluindo, podemos pegar diversos exemplos de bem e mal. Nós, a princípio, temos reações muito desagradáveis quando o mal impera, mas a partir do momento que você toma conhecimento do plano de Deus, esse seu pensamento e até sentimento, claro, com o tempo, passa a perceber que este mal veio para um bem futuro, para mudanças suas ou mesmo da humanidade. Toda situação do mal e você agradecendo, com certeza irá vir uma reação para essa mudança e este mal se transformará num bem. E nesta hora que você sente a força do Supremo Deus atuando em sua vida. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Este podcast Nova Era Atualidades estará sendo exposto também na plataforma Spotify e também nas minhas redes sociais. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era Atualidades.
We'll make a new tomorrow. We'll make this happen.